23 de fevereiro de 2015, são 14 horas e 1 minuto. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, bem como traz as tecnologias de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Eu sou João Carlos Baldana, eu sou acupunturista, sou pós-graduado em acupuntura, especializado em psicopatologia e nesse fim de semana participei do segundo módulo de biorressonância ortobiomolecular promovido pela Quantum Bio, que aliás é um patrocinador do nosso programa. Filho de um casal de japoneses imigrantes, nasceu em Piratininga, no interior de São Paulo, dia 29 de junho de 1942. Foi para Porto Alegre, onde vive até hoje, em meados dos anos 60. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Maria em 1970, mas sempre se interessou por saúde. Da mãe, herdou o interesse por produtos a partir de matérias-primas simples. Cursou terapia ortomolecular na Universidade Luterana do Brasil em 1998 e formou-se em Medicina Biomolecular e Radicais Livres em 1999. Fez pós-graduação em Nutrição e Qualidade de Vida na Faculdade Dom Bosco, em Curitiba, e fez cursos de especialização no Instituto Brasileiro de Metodologia Quântica em 2008. Eu estou falando do professor Kunio Inamoto, que é o nosso convidado de hoje, no Salutes, do dia 23 de fevereiro, e hoje vamos falar um pouco da sua formação, da sua prática clínica, bastante importante e interessante, e primeiro, gostaria de agradecer a sua presença e lhe dar as boas-vindas, professor Kunio Inamoto. Seja muito bem-vindo ao Salutes. É um prazer estar aqui com vocês de novo, né? E vamos ver se a gente consegue passar algumas informações para que a população tenha mais saúde. Professor, como é que um engenheiro vira um terapeuta ortobiomolecular? É muito simples, né? Porque o que falta na medicina o engenheiro tem. A parte lógica das coisas, que a nossa saúde ela funciona em cima de uma lógica, né? Tá? E também a parte do bom senso, na verdade a medicina normal, ela só se preocupa com as consequências. A doença é uma consequência, né? Tá? E a gente vai procurar por que a pessoa desenvolveu aquela consequência, ou seja, a gente vai na raiz onde a pessoa desenvolveu o problema. Uhum. Isso é muito interessante o que o senhor está falando, professor Inamoto, porque é exatamente o nosso objetivo aqui do nosso programa Salutes, 5 anos no ar, e retornando agora desde janeiro até agora. Nossa página no Facebook, João Carlos Baldan, pode acompanhar todos os programas da AltV, também os realizados na Rádio Mundial. Estão com mais de 1.400 acessos por dia, porque fazemos exatamente isso, né? Nós colocamos a medicina ancestral, que é a medicina tradicional chinesa, a acupuntura em especial, junto com a medicina quântica. O senhor fez esse mesmo trajeto, quer dizer, está trazendo tanto a questão quântica da modernidade da atual medicina, quanto a técnica japonesa que estudou, o Hadô. É isso mesmo? Isso. Fala um pouco como é que é essa junção. Eu estive no ano 2000, no Japão, quando me despertou um pouquinho o trabalho dentro do Instituto Hadô, né? Depois voltei lá em 2006, mas também os fatores, quando eu descobri que todo o processo de gravação está baseado no ímã, né? E que a molécula de água é um ímã, e quando eu descobri que o nosso organismo, no mínimo 70% é constituído de água, né? A gente via que muitas coisas a gente podia associar isto tanto na descoberta dos problemas que a pessoa desenvolve, tanto também no tratamento, né? Uhum. Então o nosso método, o método Quantum Bio, não visa tratar a doença em si, mas sim fazer com que o organismo da pessoa consiga reagir e promover uma coisa que se chama autocura. Autocura. Na verdade nós não curamos ninguém, a pessoa se autocura, né? Tá? Quando a gente descontamina a pessoa, coisas negativas como metais tóxicos, parasitas, melhorando o hábito alimentar e melhorando o estilo de vida, qualquer pessoa melhora de saúde. Depois da evolução da ciência, principalmente após Descartes e Newton, infelizmente a ciência médica se caracterizou muito por um raciocínio muito lógico, objetivo, baseado apenas em sintomas, e se afastou do ser como um todo. Sim. Como é que hoje os médicos encaram esta
reintegração do ser humano como um todo e da saúde, tratando o ser ao invés dos sintomas? Se a gente analisar um pouquinho, a formação acadêmica do médico é voltada à doença, é voltada e disso ele entende muito bem, né? Então o médico ele faz o que ele aprende na faculdade, né? A não ser aqueles médicos que continuaram estudando, tem médicos que durante 10, 15, 20 anos de prática que ele começa a descobrir que a saúde não é tratar a doença somente, né? Tá? Tanto é que hoje nós estamos dando curso para médicos. Hoje nós temos mais de praticamente 250 médicos credenciados por nós que adotam o método Quantum Bio e eles têm tido assim uma resposta muito boa dentro da clínica deles, né? E isso foi uma surpresa para a gente, porque muita gente pergunta para mim assim, mas os médicos não lhe incomodam? É o contrário, nós estamos chegando perto deles e eles estão se somando dentro do método que nós divulgamos. Aliás, pois não, pode falar. Então isso aí foi uma surpresa muito grande para nós, né? E nós pretendemos esse ano chegar na casa dos 400 médicos credenciados e o objetivo nosso é chegar no mínimo a 1.000 médicos. Até quando? 1.000 médicos seria, esse ano, mais ou menos até 400, talvez nos próximos 2 anos chegar em torno de 1.000 médicos, né? Eu imagino e penso que, pensando um pouco mais com otimismo, eu creio que esse número será atingido talvez antes. Eu tive a oportunidade de participar do módulo 1 e do módulo 2 desse médico, falei com alguns médicos ali presentes, né, conversei com algumas pessoas, alguns amigos e tal, e concordo com o senhor, acredito que desde que eu me formei em 1999, a acupuntura e a prática médica entrava muito em conflito. Hoje se olha de uma maneira mais integrativa, Sim, né? sim. São métodos que estão se agregando, ninguém está disputando, não é uma guerra. É uma soma, né? É uma soma, exatamente. O senhor percebe isso, que o mercado médico está absorvendo mais as novas... Outra coisa que nós percebemos é o seguinte, que no tempo que o senhor trabalha com a acupuntura, né, as medicinas antigas, as terapias antigas, né, eles não levam muito em consideração os fatores negativos do mundo de hoje. Alimentos com problema de qualidade, poluição ambiental, essas coisas que a medicina antiga, a acupuntura não leva em consideração. Sim, isso, né? sim. Então, quem faz a acupuntura em si, ele fizer um curso nosso e aprender a descontaminar metais, parasitas, a resposta é melhor e a consolidação da resposta é mais duradoura, né? Eu posso garantir isso que o senhor está falando. Se você tem uma ideia, eu estou tratando uma pessoa que está com uma bleferite, né, uma inflamação no sistema nas pernas muito grande e tal. Eu estou trabalhando com acupuntura e comecei a fazer descontaminação de metais, inclusive até comuniquei com o senhor, né? Quer dizer, ele teve uma pequena febre, sonolência por causa da descontaminação. Isso pode ocorrer, inclusive. Pode ocorrer porque, na verdade, no processo de desativação e descontaminação, o organismo reage, né? Então ele tenta colocar para fora tudo que não é bom. Não só a nível de substâncias, mas também a nível de energia. Então isso pode, às vezes, a pessoa pode enfraquecer, mas isso é muito raro. Normalmente a pessoa passa bem, né? O professor Inamoto, logo que ele começou a estudar e desenvolver o método, ele realizou 3.500 consultas gratuitamente para se especializar, ou se aperfeiçoar no processo de diagnóstico. Fala um pouco dessa fase, professor. Exatamente quando eu estive no Japão, né, é que a gente viu esse processo de descontaminação, como é que era feito. Porque quando eu estudei na UBRA, a gente fazia o quê? Uma coisa que chama quelação, ou seja, tentar tirar da pessoa os metais tóxicos, quer dizer, trazer a substância para fora. Por quelação, né? E aí eu vi que existia uma forma de pegar a frequência do metal tóxico, por exemplo, né, e equalizar ele para que ele não faça mal, né? Isso foi muito bom porque, na verdade, muitas pessoas têm metais tóxicos no organismo. Quem faz implante dentário tem titânio, né? Às vezes a pessoa quebrou a perna, tem uma placa de platina, coisa assim, mas isso não tem como tirar isso. Então, quando a gente equaliza a frequência daqueles metais, ele passa a ser, não causa prejuízo. Assim, fazendo um comparativo, é a mesma coisa que dentro de um conjunto musical ter um instrumento desafinado, né? Ali é fácil, é só você pegar o sujeito e o instrumento, tirar fora da orquestra e resolve o problema, né?
Agora, às vezes, no organismo da pessoa tem um metal e não dá para tirar, né? Então, no caso do instrumento desafinado, tem outra solução. Eu afino aquele instrumento e deixo dentro da orquestra. Então, não é a mesma coisa, mas a gente modula a frequência do metal e o metal permanece. Isso tem uma boa durabilidade, em torno de 3 anos, né? A gente faz a modulação e a frequência daquele metal, ela fica modulada mais ou menos em 3 anos dentro da memória d'água do organismo da pessoa. O efeito deletério, então, desse metal, então, estaria, em tese, anulado, seria sim, isso? Sim. Eu quero sugerir a você, internauta, que você quiser fazer alguma pergunta, eu estou no Twitter, com hashtag programa Salutes ou hashtag TV da internet. Hashtag programa Salutes ou hashtag TV da internet. Na minha página do Facebook também estou conectado aqui, João Carlos Baldan. Perguntas por aqui ao professor Kunio Inamoto. Tem um post aqui, vocês podem fazer perguntas por aqui. A Luciane Pazini está aqui curtindo o nosso programa, a Júlia Santos, e tem outras pessoas que prometeram assistir o programa, como o Carlos Cruz, a Alenir Pereira de Melo, Julie Evelyn Ezequiel Guerreiro, estão todos participando aqui. Vocês, por favor, a Evelyn falou aqui, não tenho Twitter, mas estou ligada, adoro ouvir seu programa, sempre com assuntos interessantes e convidados super especiais. Obrigado, Julie, venha sempre. Qualquer dúvida, questão, pode falar aqui pelo Face, escreva aqui nesse post, eu repasso a pergunta ao professor. Foram mais de 20 mil atendimentos até hoje, professor? A minha intenção é chegar esse final de ano com 20 mil atendimentos. Até o final do ano passado nós ultrapassamos 18 mil. Qual a porcentagem de acerto, porcentagem de cura nos tratamentos, professor Inamoto? Assim, depende muito do problema que a pessoa tem. E também depende muito da dedicação que a pessoa faz na terapia, né? Mas assim, eu posso dizer, isso é gratificante para mim, dessas 18 mil pessoas, nós não temos uma pessoa descontente. Não tem nenhuma? Não tem nenhuma. Primeiro porque a gente não usa nada agressivo, né? Não utilizo medicamentos, mas sim nós utilizamos suplementação alimentar de fácil assimilação, né? Uma coisa é diferente, se o sujeito comer um arroz com feijão, né? Em termos de nutrientes, tem muitas coisas boas. E a pessoa consumir um suplemento alimentar, né, de fácil digestibilidade. Então, isso é o meio que nós usamos para fins terapêuticos. O curso de biorressonância existe há quanto tempo, professor Inamoto? Bom, vamos dizer, comecei a dar curso aqui em São Paulo, praticamente quase 10 anos, né? Só que depois que nós começamos a segmentar os alunos, médicos, nutricionistas, né? Aí o curso mudou totalmente, né? Por quê? Porque quando há uma mistura muito grande de formações, de nível de pessoas, realmente a gente tem que atingir todos os níveis no curso. Quando só tem médicos, só nutricionistas, aí muda muito, né? A gente direciona melhor o assunto, né? O pessoal assimila melhor, né? E muitos profissionais também não gostam de se misturar, né, no curso. Então isso veio uma resposta muito boa e, como eu já disse antes, foi uma grande surpresa para nós, né, quando nós segmentamos os cursos para médicos, né? A aceitação foi... Então hoje nós temos praticamente 250 médicos espalhados por todo o território nacional que adotam o nosso método. Eles entram em contato com frequência com o senhor para dar continuidade ao tratamento, por exemplo? Sim, tem muitos que fazem contato com a gente, né? Algumas dúvidas, algumas orientações, né? E também todos os médicos que fazem curso com a gente tem, eu posso dizer que pessoas com problema de câncer gira em torno de 78%. Né? 78% de sucesso no tratamento? Não, 78% dos casos são pessoas com câncer. Né? Dos casos atendidos? E às vezes eu brinco dizendo assim, hoje tem mais gente com câncer do que com gripe. Né? É brincadeira ou é sério? É sério. Porque é o seguinte, né? Qual é a maior poluição que existe hoje? Se chama eletromagnética. Né?
A radiação, todos nós temos, que nós pegamos radiação todos os dias por aí, né? Aqui mesmo e quem está nos assistindo vendo o computador, de fonte do computador também, obviamente. Outras coisas como telefone sem fio, enfim, tudo que tiver processo de indução gera radiação, né? Então essas lâmpadas econômicas que nós temos hoje tem reator que emite radiação, né? Então hoje não existe ambiente que não tenha algum tipo de radiação. O Wi-Fi, telefonia celular. Sim, isso aí é radiação, né? Porque o problema da radiação, seja iônica ou não, ionizante ou não, ele desestabiliza o spin isostático, que é a troca de prótons e nêutrons, né? E ele muda o ângulo. No momento que muda o ângulo, muda a energia e desestabiliza os elétrons. Se isso acontecer de forma persistente, aí afeta o DNA, né? Um dos principais princípios hoje da medicina contemporânea é exatamente o tratamento tanto dos tumores, do câncer, quanto da própria síndrome da imunodeficiência, AIDS. Como é que o seu método trata esses casos e qual a porcentagem de sucesso? Olha, porque nós temos todas as doenças, todas as patologias têm participação de parasitas, seja de bactérias, fungos, vírus, vermes, né? E todos eles nós tratamos com um efeito frequencial, né? Agora o vírus, né, no caso da hepatite C, herpes, né, o vírus da HIV, né, a gente trata com a inversão frequencial, né? E também nós tratamos tumores, nós pegamos pela lâmina a frequência do tumor, né? A gente inverte e temos tido sucessos bem interessante, né? Essa inversão da frequência do tumor, ou da patologia, ou da doença, seja lá o que for, professor Cunil, parece que nos anos 40 teve já um pesquisador que fazia isso, não é isso? O Reif, né? Reif tratava câncer... Um alemão, né? O Reif, ele teve muito sucesso com essas coisas, mas naquela época, o interesse econômico da indústria química, né? Nos anos 30 principalmente, apareceu e tentou abafar tudo isso, né? Coisas da alquimia abafaram tudo, e essa questão que o Reif fazia, tratava câncer, etc., também foi liquidada. O senhor falou da alquimia, eu quero convidar o internauta, eu vou falar hoje sobre Paracelsus no Instituto Cognitus, que fica aqui na Avenida Bijaú, aqui em Moema. Tenho a chamada aqui tanto no Face quanto na minha página do Twitter. Nós vamos falar exatamente da alquimia. O Paracelsus, num determinado momento, após ser nomeado professor de medicina, na praça pública, em plena festa de São João, queimou os livros de medicina, jogou tudo dentro da fogueira. Uma palestra que a gente vai falar sobre alquimia. Por que tem tamanha resistência a esses métodos que realmente podem ocasionar ou proporcionar a cura? O senhor acredita que a pressão em relação a isso melhorou? Hoje está um pouco diferente, porque a opinião pública já está reconhecendo que esses tratamentos ortodoxos que nós temos hoje só usa o fator de agressão, né? Então, um dos trabalhos que nós temos é exatamente compensar. A pessoa está fazendo uma química, nós compensamos, não somos contra a química, não somos contra a rádio, mas o que a gente tem pena é dessas pessoas que recebem essas agressões não são compensadas, né? Nós temos um método hoje que eliminamos a radiação de forma instantânea, né? Porque, na verdade, a radiação hoje é a poluição que mais cresce no mundo, né? A radiação, aproveitando, a radiação ela mata as pessoas por radicais livres, né? E o radical livre, ele interfere no DNA e é o agente causador do câncer, né? E hoje, o câncer nos tecidos moles é muito grande justamente pela radiação. Tumor no cérebro, tumor no pulmão, né? Pâncreas. A radiação normalmente provoca câncer nos tecidos moles, na medula, né? Leucemia, por exemplo, né? Uma pergunta que não quer calar: qual a porcentagem de cura dos seus pacientes portadores de tumor? Olha, não digo cura, né? Porque, na verdade, quem tem o padrão de uma neoplasia, ela não se livra disso, né? Nem mudando o padrão? Não se muda disso. Se eu pegar uma pessoa que tem câncer no pulmão e se eu pegar um fluido, um sangue do dedão do pé, o padrão está ali, né?
Então, aí... Padrão frequencial, né? Sim, aí explica por que as pessoas que têm câncer, tumor, tira o tumor, no prazo de 3 a 12 anos ele volta. Há uma resistência, né? Não, Então, quem teve um tumor, teve um câncer, nunca pode dizer que se livrou disso, né? A pessoa tem que cuidar, manter a sua imunidade, né? Porque a falta de imunidade é um dos fatores causadores do câncer. Qual o papel do colágeno na relação com a imunidade? Bom, vamos dizer o seguinte, que tudo que nós temos, seja cabelo, unha, órgãos, sistema, tudo que nós temos tem colágeno. Então, quando começa a ocorrer a carência de colágeno, que geralmente começa aí pelos 30 anos de idade, né? A gente não chegou lá ainda, né? Isso enfraquece tudo, né? Porque enfraquece a função muscular, enfraquece tudo. As artérias começam a endurecer, né? Enfim, as rugas começam a aparecer, flacidez, tudo é falta de colágeno. Então, quando o colágeno começa a diminuir, também diminui todas as funções orgânicas, debilita. Então, todas as doenças ditas degenerativas, ela tem origem na carência do colágeno. Tá? Então, por isso que eu sempre digo, pessoas que ultrapassam os seus 30 anos, têm que repor colágeno. Né? Não digo todo ele, que uma boa parte do organismo produz, mas repor aí uma média de 10 a 15, né, gramas de colágeno por dia é o mínimo que a pessoa deve fazer depois dos 30, 40 anos. Né? Falando sobre isso, a Quantum Bio também parece que tem um departamento que faz a realização de novas pesquisas e lança novos produtos, é isso? Por quê? Por quê? Por quê? Porque se a gente olhar esse tipo de produtos no mercado normal, ou está contaminado, ou não tem um bom resultado. Então, nós começamos a desenvolver um trabalho de pesquisa em cima disso. Por exemplo, o colágeno que nós temos 2 tipos de colágeno, né? Eu peço para o pessoal... Isso, é isso mesmo. Então, esse está no invólucro redondo, é um colágeno em pó de origem animal, né? E o outro é o único colágeno no mundo que tem origem no cogumelo do sol. Que é a caixa quadrada. É bastante indicado para veganos, vegetarianos, né? Mas os 2 colágenos têm uma coisa que não tem outros colágenos no mercado. Eles têm o padrão quântico, né, que direciona a produção do colágeno adequado para o ser humano, certo? São 19 tipos de frequências, né? Acho que o Dr. Kater esteve aqui. Sim. Ele fraturou o menisco em 3 pontos, né, e ele tem mais de 70 anos. Quer dizer, uma pessoa com 70 anos, geralmente o metabolismo é mais lento, mas ele... Em torno de 2, 3 meses, ele recuperou o menisco, né? E ele tinha mais um probleminha, ele estava fazendo um implante dentário e ele tinha que fazer um enxerto, ele não foi necessário fazer esse enxerto, né? Então, o colágeno que nós temos é um colágeno de excelente qualidade e é o único colágeno, os 2 são os únicos colágenos no mundo que tem os padrões quânticos que ele redireciona a produção daqueles quânticos que a pessoa precisa. Né? Eu participei na primeira fase do módulo do curso da Quantum Bio. Eu pude ver um filme, inclusive no laboratório de produção desse produto, em que o cientista ali falava que há uma manipulação de maneira que o produto seja muito mais absorvido do que o colágeno normal que existe no mercado. Parece que o normal é de 15% a 20% e esse é de 80%, é isso? Ele chega a 90%, já tem casos que chegam a 98%. 98%. O que garante essa absorção, professor? Exatamente os padrões quânticos inseridos, né? O organismo enxerga aquilo como um alimento. Esses padrões quânticos, ele funciona como se fosse um GPS, ele direciona, porque todo o colágeno é hidrolissaturado. Quando ele volta para produzir o colágeno necessário para o organismo, ele é direcionado, né? É que nem o GPS, ele direciona para onde tem que ir, né? Então isso aumentou a eficiência violentamente, né? O senhor já tem casos de que as pessoas estão tomando esse colágeno e estão tendo bons resultados? Ah, não, vários. Esse último colágeno aí, do cogumelo do sol, né, eu mesmo fiz a experiência, né? A recomendação que a gente faz é de consumir 15 ml diariamente. Eu abri um na minha casa e outro na minha clínica, né? Tomei 2 copinhos, eu estou com 73 anos, né? E sabe que estria em homens aparece aqui na lateral da coxa.
E tem umas estrias que me começou a incomodar. Tomei isso aí, em um mês desapareceu as estrias. Qual a posologia? Qual a Eu dosagem? tomei, ele vem um copinho, são 15 ml. No copinho. É. E eu consumi isso de manhã e à noite, 2 vezes por dia. O resultado foi excelente, né? Então, tudo que nós temos a gente experimenta para ver se realmente isso acontece, né? Nós temos hoje praticamente quase 80 tipos de produtos desenvolvidos por nós, né? Uhum. E são produtos que são comprovados pelo uso que a gente faz mesmo. Quem quiser comprar esse produto aqui em São Paulo pode ligar para a NIL no 5594-7736, 5594-7736, falar com o José Yoshida, 5594-7736. Para outros locais do Brasil, a gente atinge França, Portugal, Espanha, Japão. Inclusive o pessoal de Portugal fica pedindo produtos para nós, mas não é possível por causa da alfândega de Portugal encaminhar determinados produtos para Portugal. Mas de qualquer maneira, no Brasil, como é que a pessoa faz para adquirir esse produto, professor Yamamoto? Nós temos os médicos que são credenciados, todos eles cada médico tem um código, né? Sim. Então ele coloca o código no receituário e entra na internet e a pessoa recebe o produto em casa. Mas quem entra? O médico ou o O interessado? médico que receita, ele coloca o código dele e o cliente entra na internet, no nosso site, e aí ele pode adquirir o produto via internet. A pessoa recebe o produto em casa, seja em qualquer lugar do Brasil. Mas precisa de uma receita ou o interessado de uma maneira geral pode entrar em contato? Não há necessidade de receita, né? Nós temos, por exemplo, o cogumelo, ele é tido como alimento, né? Uhum. Cogumelo, os colágenos é tido como alimento. Então qualquer pessoa pode fazer contato e pode comprar, né? Uhum. O Yoshida pode mandar isso para o Brasil inteiro, é isso? Sim. Então, o 5594-7736, tem algum e-mail, pelo e-mail pode ser também, Yoshida? Pode ser por isso aqui, ó. Aqui. Pode entrar nesse site aqui embaixo, ó. www.quantumbio.com.br. Está aqui o site, aqui, www.quantumbio.com.br. Por ali você pode fazer o pedido. As unidades credenciadas, inclusive, estão aqui neste folheto, que é o informativo da Quantum Bio. Eu tive a grata satisfação de ter recebido esta revista aqui, Quantum Life, que essa aqui é a primeira edição, que aliás será lançada aqui já foi lançada, né, Rubens? A próxima vai ser dia 10 de março, aqui em São Paulo, em que eu tenho a grata satisfação de ter assinado o melhor artigo dessa revista. O pessoal dá risada, claro que não, né? Eu fiz uma pequena entrevista falando do projeto do Saludes. O nosso amigo e colega, Dr. Francisco Viana, de Campinas, também é um dos consultores para a matéria da poluição eletromagnética, né? Que ele é um dos especialistas nessa área, ele já esteve aqui no Saludes, o Dr. Francisco é um amigo nosso, ele já esteve aqui por umas 3 oportunidades, falando sobre os malefícios da poluição eletromagnética, e ele vai ser um dos consultores dessa revista, então estamos todos ansiosos para receber. Dia 10 de março será uma cerimônia aqui em São Paulo, e logo que a revista estiver em nossas mãos, vamos trazer aqui, mostrar aos nossos teleinternautas para falar um pouco dos seus principais artigos, inclusive sobre a nossa entrevista. São 14 horas e 30 minutos, faremos um breve intervalo, não saia daqui, faça a sua pergunta, encaminhe para nós aqui pelo Twitter, hashtag Programa Saludes, ou hashtag TV da Internet, ou pela página do Facebook João Carlos Boldan. Eu aguardo aqui as suas questões para encaminhar para o professor Kunio Inamoto. Não saia daí, voltamos já já. Ouça também o programa Saludes na Rádio Mundial aos sábados, 23 horas, FM 95,7, AM 660 kHz. Outras cidades distantes, estados também distantes, podem acompanhar pela internet www.radiomundial.com.br/ao vivo. Escute, acompanhe, espero você. Tudo tem a ver com alguma coisa.
De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pela AltV, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo pela ótica de convidados sempre muito especiais que proporcionam a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. São 14 horas e 35 minutos do dia 23 de fevereiro de 2015. Eu recebo aqui nos salutos de hoje o professor Kunio Inamoto, que é um terapeuta que criou praticamente um novo sistema de tratamento, uma terapia ortobiomolecular. Mistura um pouco de ortomolecular com biologia, com várias técnicas que estão tendo bastante e bons resultados. Falávamos no final do primeiro bloco sobre os colágenos, a importância do colágeno a partir de todas as pessoas, a partir dos 30 anos, como uma série de resultados de fisiologia, de vários processos fisiológicos importantes para a boa saúde, por conta disso também, obviamente, por qualidade de vida. Professor Inamoto, existe diferença entre o colágeno líquido e o colágeno em pó? As pessoas estão perguntando aqui na página do Face e eu realmente fiquei em dúvida. Existe diferença sim, porque um é em pó e é um colágeno de origem animal, né? Outro é líquido e ela tem origem no cogumelo do sol. A minha sugestão, quem quiser consumir, né? O colágeno em pó pode usar em culinária, pode misturar em qualquer comida, né? Ela funciona, não vai tirar o valor dele.
Então, o conselho que a gente dá é consumir de manhã, né, o pó, pode misturar com suco, com qualquer outra coisa, e ele tem um bom efeito. O Dr. Carter fez esse uso. E o líquido tomar à noite, né? Então, tomar de manhã o pó e à noite o líquido... Para facilitar a assimilação, por exemplo? À noite o líquido melhora a assimilação. Tá? E pessoas principalmente acima de 40 anos, eu aconselho consumir mais ou menos 20, 25 gramas de colágeno por dia. Por dia, dividido de manhã à noite? Ou em pó, uma colher de sopa, ele dá mais ou menos 10 gramas. Tá? O líquido, já vem um medidor, tipo de um copinho, esse tipo de copinho que vem em xarope, né? E ela tem a graduação que dá os 15 ml. Né? Então, se a pessoa consumir assim como eu fiz, né, ele dá um resultado fantástico. Né? Agora, também, se a pessoa é vegano ou vegetariano, se não quiser usar o pó de manhã, pode usar o copinho do líquido de manhã. 2 vezes por dia. Isso, dá um bom resultado. Outra coisa importante, quem consome colágeno, né, não pode faltar a vitamina C. Tá? Então, vocês podem usar a clorela, que é rica em vitamina C, mas também pode usar outros meios. Né? Hoje existe por aí esses cápsulas de mirtilo, né? Ou cápsulas de... Todas as frutas vermelhas têm bastante vitamina C. Pode associar porque ele melhora a absorção. Né? O senhor falou da clorela, né? Pelo que eu ouvi no curso, a clorela é uma das algas, um dos organismos vivos mais antigos do planeta. Sim. Fala um pouco A clorela existe na natureza há mais de 2 bilhões de anos, era cambriana, né? Ninguém sabe de onde surgiu, mas a clorela é o elemento que tornou o nosso planeta habitável, porque o nosso planeta na primitividade era tomado de gases tóxicos, né? Então a clorela veio e criou esse ambiente que nós temos hoje, né? E a clorela não é remédio, ele é um alimento. Tanto é que eu estive visitando 3 escolas no Japão, né? O governo distribui na alimentação escolar. Né? Então, crianças de 3 a 8 anos, as 3 escolas eram de criança, as crianças de 3 a 8 anos, elas consomem uma média de 15 a 20 comprimidos por dia, né? Para compensar os efeitos negativos da alimentação de hoje. Né? E quais são os principais benefícios da clorela? O principal, porque a clorela é um alimento que tem tudo que nós precisamos, mas o principal benefício da clorela, ele tem um poder alcalinizante. E a clorela, 65% da clorela é clorofila. E o núcleo da clorofila é por magnésio. Então, o magnésio é um elemento carente em quase todas as pessoas que a gente analisa, né? E o magnésio, pelo que a gente tem ouvido falar, ele faz parte, ele é um importante elemento para mais de 300 reações no organismo. Isso. O magnésio, por exemplo, a pessoa está com osteoporose, está com falta de cálcio, não está assimilando cálcio. Por quê? Porque a grande maioria, 98% da população tem carência de magnésio. Então, faltou o magnésio, não assimila o cálcio. Né? E o magnésio também entra no metabolismo do ferro na hemoglobina. Né? Quando falta magnésio, zinco e cobre, a pessoa não assimila o ferro na hemoglobina. Se não assimila o ferro na hemoglobina, diminui o transporte de oxigênio. Né? Todos os metais tóxicos causam esse mecanismo. E a falta de oxigênio também causa acidez no organismo? Sim. Os cursos de biorressonância, né? Eu tenho aqui as datas para os próximos cursos. Você que está em Porto Alegre, será dia 20 e 21 de junho, o módulo 1. Módulo 2, dia 8 e 9 de agosto, lá em Porto Alegre. Aqui em São Paulo, o módulo 1, próximo será dia 18 e 19 de abril, e o módulo 2, 13 e 14 de junho. Repetindo, aqui em São Paulo, o módulo 1, 18 e 19 de abril, o módulo 2, 13 e 14 de junho. Enquanto no Distrito Federal será o módulo 1, 16 e 17 de maio, e o módulo 2, 18 e 19 de julho, lá no Distrito Federal. Lembrando que sempre sábado e domingo, para facilitar os profissionais, né? Sábado e domingo. E esses são para terapeutas e médicos, nutricionistas? Nós, como eu disse antes, a gente segmenta para os médicos, ou seja, vamos falar para profissionais de saúde.
Qual a sua expectativa para o próximo módulo aqui em São Paulo? Módulo 1, dia 18 e 19 de abril. Nosso curso, as vagas são limitadas em torno de 35 pessoas. Apesar de que já teve mês passado, nós tínhamos mais de 40. Né? Então, 35, 40 pessoas é um número bom. Né? Um curso com 100 pessoas não funciona. Né? Eu tive a oportunidade de levar um paciente que eu atendo, uma paciente que está com metástase tumoral, e participei de uma consulta junto com o professor Cunil. Eu fiquei bastante impressionado não só com a metodologia, quanto os aparelhos que ele utiliza, inclusive com uma promessa, entre aspas, né, com uma expectativa de que os tumores, embora com uma perspectiva, um prognóstico, né, de metástase, ele possa ser encapsulado e possa ser controlado. Na sua experiência clínica, né, com 20 mil atendimentos, pacientes com câncer, qual os principais resultados da sua metodologia, professor Cunil? Assim, a primeira coisa que a gente faz quando a pessoa tem câncer, não interessa o estado que está a pessoa, a gente procura melhorar a qualidade de vida. Né? Então, para melhorar a qualidade de vida, a gente tem que melhorar o quê? Melhorar o processo digestivo, circulatório, hepático e renal. Né? Porque geralmente as pessoas que procuram a gente já estão fazendo uma quimio, uma rádio, ou estão tomando drogas agressivas, né? Então, quando a gente compensa esse efeito negativo, né, a gente melhora a qualidade de vida da pessoa, né? Agora, se o câncer da pessoa está na fase inicial, normalmente de 90% a 95% de resultado, né? Se a pessoa está na fase terminal, esse resultado cai para 20%, 25%. Aliás, hoje a gente está no meio dos médicos justamente porque, uma vez aqui em Porto Alegre, eu atendi uma senhora na fase terminal do câncer e em 2 meses e meio a senhora não tinha mais câncer. Né? Então eu fui convocado para explicar como é que isso funcionava. Então, através disso aí que surgiu os cursos em relação aos médicos. Né? E hoje nós temos muitos médicos que mandam material para mim, que a gente trabalha com a inversão frequencial do tumor, né? E o resultado é muito bom. Eu tenho casos raros de câncer que a gente consegue debelar. Né? Professor, nós estamos praticamente, eu tenho um equipamento no consultório, eu trabalho com biorressonância para a gente fazer diagnóstico. Existem vários equipamentos, inclusive o Vega. Qual o papel ou qual a posição do Brasil hoje em relação ao que se fala com biorressonância? Eu tenho um filhote que está se formando em medicina aí este ano na Escola Paulista. A gente conversa, vai tomar um café dominical, inclusive ontem, depois do atendimento, depois do curso, eu ainda fui tomar um café. E essa história da biorressonância ainda vira o nariz dos médicos, sobretudo os recém-formados, que é o caso do meu querido filho. Me parece que tanto na Europa quanto no Japão, né, principalmente na Europa, a biorressonância é francamente utilizada. Como é que é hoje a realidade, tanto da aplicação da biorressonância, quanto a aceitação dos médicos desse método aqui no Brasil? Olha, o que eu posso dizer? Se nós reportarmos há 20, 30 anos atrás, os médicos normalmente torciam muito o nariz, né? Hoje já eles estão... Torcendo menos, né? Torce um pouquinho menos. Hoje, devido às evidências, né? A aceitação está sendo bem melhor. Tanto é que eu tenho muitos clientes que são enviados por médicos. Lá no Sul, geralmente 1 ou 2 pessoas por semana são pessoas que têm câncer e que vêm recomendadas por médicos. Inclusive, esse dia atendi um senhor que veio de Belém. Belém a Porto Alegre é longe, né? Um médico que fez o curso conosco mandou um cliente, né, para se consultar lá em Porto Alegre. Atravessou o país só, né? E depois de uns 4, 5 dias ele já ligou para mim dizendo que estava se sentindo melhor, que ele está com metástases, né? Tá? Então, na verdade, a gente não promete a coisa de ninguém, né? É como eu disse antes, a gente tenta promover a reação de tal autocura da pessoa. Sim, de tal forma que o organismo reaja contra aquela questão, né? Não só no caso de câncer, em qualquer outro caso. Então, é um método bastante
assim, é um método não agressivo, a pessoa passa bem, né? Se a pessoa está, porque a química detona com a pessoa, né? Sim, Quando sim. a gente melhora o metabolismo da pessoa, a pessoa se sente bem. E esse fator de se sentir bem é muito importante, porque quando a pessoa se sente bem, o que a pessoa pensa? Ah, estou no caminho certo, e isso ajuda na cura também. Né? Então, melhorar o estilo de vida da pessoa, pelo tratamento nosso, é o primeiro passo. Né? O senhor falou uma coisa bastante importante, no meu modo de entender,